Caros alunos, estamos aqui iniciando o nosso vídeo da unidade 1 do curso de Contabilidade Básica, né? Gostaria de deixar claro para vocês que, logicamente, um vídeo tão curto não tem o objetivo de esgotar completamente o assunto, e aí eu deixo aqui nas primeiras telas dos nossos slides os conteúdos, né, para vocês se orientarem em relação ao material de estudo que foi enviado para vocês, de Contabilidade Básica, da Rede ETEC, que vocês devem utilizar como fonte principal, ok? Paralelo a isso, vocês podem se apoiar nos slides completos que serão enviados para vocês, ok? Então, aqui nessa unidade, nós vamos estudar a origem e evolução da contabilidade, bem como o patrimônio como objeto de estudo da contabilidade, ok? De uma forma mais aprofundada. Deixo aqui também para vocês os capítulos que vocês devem se guiar na leitura do material. Não se preocupem que são muitos capítulos aqui, mas eles são bem pequenos e são de fácil entendimento lá no nosso material de apoio, ok? Então, vamos lá. Nessa unidade a gente estudou o patrimônio, vai estudar o patrimônio como objeto de estudo da contabilidade. Lembrando que a contabilidade é uma ciência e, como ciência, né, tem seu objeto, objetivo e finalidade definidos. O objeto da contabilidade é o patrimônio das pessoas naturais e pessoas físicas e pessoas jurídicas, também chamadas na contabilidade de entidade, ok? Lembrando que o patrimônio, ele é uma concepção mais complexa, geralmente você atribui um significado mais relacionado ao conjunto de bens, mas ele é bem mais complexo que isso. O objetivo da contabilidade é controlar o patrimônio das entidades, tá? Exercer forma de controle sobre esse patrimônio, e a finalidade é gerar informação para a tomada de decisão. A informação é a causa que deu origem à contabilidade. A contabilidade existe para gerar informação, né, para os usuários da contabilidade, certo? Os usuários da contabilidade, logicamente, são aqueles interessados na informação contábil, tá? A contabilidade surgiu por conta dessa necessidade de informação. Lembrando que esses usuários podem ser internos ou externos, ok? E aí você tem administradores, diretores, proprietários, sócios, você tem o governo, os investidores, os acionistas, o governo, né? Todos esses usuários, eles têm algum tipo de interesse, né, na informação contábil. A contabilidade tem um tipo de utilidade para ele. Por exemplo, o governo utiliza a informação contábil para cobrar tributos das empresas, né? Os investidores, eles utilizam a informação contábil para escolher as melhores opções, né, de investimento no mercado, por exemplo, né? Os diretores, administradores, proprietários, por exemplo, eles podem utilizar a contabilidade para acompanhar, controlar as suas empresas, né, e verificar se os seus objetivos foram atingidos, né, estabelecer metas e verificar se os objetivos foram atingidos, ok? Então, como eu falei, vamos estudar um pouco mais aprofundadamente nessa unidade o patrimônio da contabilidade, sendo que na contabilidade o patrimônio, ele representa o conjunto de bens, direitos e obrigações, tá? Não é somente o conjunto de bens, como eu falei no início do vídeo, né? Então, quando você for considerar o patrimônio de uma entidade na contabilidade, você tem que levar em consideração também, né, os bens, logicamente, os direitos que essa entidade possa ter contra terceiros, né, são valores a receber de terceiros, e as obrigações, que são valores a pagar para terceiros, tá bom? Então, os bens, só relembrando, né, são elementos que têm utilidades aí, a empresa utiliza nas suas atividades, né? Esses bens, eles podem ter existência física ou não, né, como as marcas das empresas, né? Então, pode ter existência física ou não. Os direitos são valores a receber de terceiros, ok? Quando você faz uma venda a prazo, por exemplo, né, como a gente costuma falar no cotidiano, fiado, quando você faz uma venda a prazo para uma pessoa ou empresta um dinheiro para uma pessoa, você tem lá um direito contra ela, né? E as obrigações são valores a pagar para terceiros, ok? Quando você toma serviço de alguém, ou quando você toma dinheiro emprestado de alguém, né? Isso gera para você uma obrigação de pagar. Então, as obrigações são valores a pagar para terceiros, tá bom? Esses elementos patrimoniais, os bens, os direitos e as obrigações, eles são representados na contabilidade através de contas, né? O funcionamento dessas contas a gente vai ver na nossa aula presencial, ok?
mas as contas, elas são responsáveis por representar qualitativa e quantitativamente os elementos patrimoniais, os bens, o direito e as obrigações, além dos elementos que correspondem aos resultados da empresa, né, que são as receitas e as despesas. Então, corresponde simplesmente em você atribuir um valor, um nome e um valor. Por exemplo, a conta veículos, ela registra todos os elementos patrimoniais, né, com essa mesma característica. Então, dentro dessa conta veículos, vão ser registrados veículos, carros, tratores, né, caminhões, todos esses elementos com essa mesma característica. E a representação quantitativa corresponde a você atribuir um valor, né? Então, a soma dos veículos que você tem na sua empresa, por exemplo, equivale a R$200 mil. Aqui não está descrevendo quais são esses veículos, mas está te dizendo que do total de veículos na sua empresa, você tem aí, né, R$200 mil, ok? Então, é mais ou menos isso. E aí, logicamente, como eu falei para vocês, a gente vai detalhar isso na aula presencial, ok? Então, como nós vimos, o patrimônio ele é representado pelo conjunto de bens, direitos e obrigações, tá? Eles são representados, né, registrados em contas, né? Esses exemplos que eu coloco aqui para vocês são contas, exemplo de contas aí que são utilizadas na contabilidade, ok? Então, em síntese, é isso, tá? Lembrando que nós temos uma demonstração contábil chamada balanço patrimonial, que vocês vão estudar na unidade 2, que ela é responsável por sintetizar, né, os elementos patrimoniais. Então, lá você vai ter demonstrado mais ou menos dessa forma, ó, né, o ativo e o passivo, né, vocês vão estudar isso aí mais na frente, correspondente aí aos bens mais direitos, passivo correspondente às obrigações, e você tem também aqui o patrimônio líquido, ó. Então, o ativo ele representa o conjunto de bens e direitos, é a parte positiva do patrimônio, o passivo representa as obrigações, que é a parte negativa do patrimônio. E o patrimônio líquido, né, ele é a diferença do ativo pelo passivo. Você vai pegar o total de bens e direitos e subtrair o total das suas obrigações. O que sobrar, ou seja, o líquido, é o seu patrimônio líquido, ok? Então, baseado nisso, você tem aí 3 possíveis estados patrimoniais, né, representados aí pelo valor do patrimônio líquido. Ou ele é maior que zero, igual a zero, ou menor que zero, ok? Então, o primeiro estado patrimonial que a gente vai estudar é a situação líquida positiva, o estado patrimonial positivo, é quando o patrimônio líquido é maior que zero. Isso acontece quando o ativo é maior que o passivo, e aí o patrimônio líquido é maior que zero, tá? Isso representa o quê? Que a empresa tem bens e direitos suficientes para honrar as suas obrigações atuais e ainda sobra, ok? É, logicamente, a situação mais desejada por todas as empresas. Você tem a situação líquida nula, que é quando o patrimônio líquido é igual a zero. Isso acontece quando o ativo é igual ao passivo. Logicamente, né, o patrimônio líquido vai ser igual a zero. Essa é uma situação que ela acende um sinal de alerta para a empresa, porque ela só tem bens e direitos suficientes para honrar suas obrigações atuais, tá bom? Podendo evoluir para a terceira situação líquida, né, que é a situação líquida negativa, o terceiro estado patrimonial. Isso acontece quando o ativo é menor do que o passivo, né? Se o ativo é menor do que o passivo, surge aí uma situação que a gente chama de passivo a descoberto. Por que descoberto? Porque as obrigações não estão totalmente cobertas pelos seus bens e direitos, né? Que são os recursos que você utiliza para honrar essas obrigações, ok? Então, a gente chama de passivo descoberto. Essa é a situação líquida negativa. A empresa está em uma situação uma situação financeira ruim, tá? É a situação menos desejada por todas as empresas, né? Quando a empresa tem mais dívidas do que recursos para honrar essas dívidas, tá? Então, pessoal, em síntese, nessa unidade, eu queria mostrar isso para vocês, tá? Não dispensa a leitura do material, o acompanhamento dos outros slides que foram enviados para vocês e a resolução das atividades, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês nos canais de comunicação, ok? Então, é isso. Até a próxima unidade. Tchau, tchau.